Olá, você que está aí, muito obrigado pela sua audiência, você que gosta de leitura, de livros. Esse aqui é o canal da Bueno Editora. É isso aí, estamos agora lançando um novo livro e um tema muito específico e atípico do nosso costume, né? Estou aqui com o João Luiz Esperandio, né? E a gente não só lança livros, a gente constrói amizades, né? A gente sabe que o autor, o livro para ele envolve muitas emoções, né? É como quase um filho, né? Então a gente faz esse atendimento mais assim pessoal e acaba construindo novos amigos, né? Temos leitores que são amigos há muitos anos e eu estou aqui com um novo amigo, que é o João Luiz Esperandio. E ele tem um tema muito interessante, que é a Bíblia em 2 horas. Ele fez um compacto, né, João Luiz? Muito bem-vindo. Um prazer estar aqui contigo, te receber aqui no estúdio, já na editora também, né? E está sendo um grande prazer fazer esse livro junto contigo. O que te levou a fazer um livro da Bíblia em 2 horas? O prazer é meu também, o prazer é grande estar aqui com vocês. O que me levou a fazer a Bíblia em 2 horas foi os longos textos da Bíblia, difícil para fechar uma ideia de entendimento. E em relação à questão da história também, dos dados das unidades antigas, né, convertidas, de área e posicionamento geográfico, um monte de coisas, os gráficos genealógicos também, que lendo na Bíblia fica mais difícil de compreender do que no resumo da Bíblia, que é a Bíblia em 2 horas. Essas questões na Bíblia em 2 horas fica resolvido que o leitor vai ter facilidade de entender isso daí. E é bom lembrar que a Bíblia, esse livro não substitui a Bíblia, ele apenas facilita para o leitor, para que ele tenha em menos tempo as informações que nela está. Então não é um propósito de substituir a Bíblia, nem de mudar ou alterar a fé das pessoas. No meu entendimento, a fé das pessoas, elas são resultado de um ensinamento, de um estudo ou de um grande evento que ela tenha vivido. Sendo a fé dela sendo resultado de um estudo ou de um ensinamento, alerta para a questão de como estudar e de como ensinar, para ela não ter um entendimento desvirtuado que acaba levando ela, arrebanhando ela para um determinado segmento doutrinário, às vezes com pouca ou com até nenhuma conformidade com a Bíblia. E o ensinamento e a fé que ela pode ter, né, oriunda de um evento vivido, uma grande cura, uma visão, uma visão. Eu tenho uma outra situação que eu queria falar também, que advém dessa fé, de um evento vivido. Essa fé, diferente do ensinamento e do estudo, ela tende a permanecer mais com a pessoa, ela é mais sólida dentro da pessoa, porque é consistente em razão de uma coisa pessoal que ela tenha vivido. E esse é o propósito do livro, levar a mensagem de uma forma breve e não omitindo o ensinamento, não omitindo os fatos, né? Muito interessante. Isso auxilia, é mais um auxílio, né? Não, um auxílio. É uma forma da pessoa ter o conhecimento de uma forma mais breve. É claro que não posso direcionar esse estudo a uma pessoa que já tem a formação, por exemplo, no assunto, que para poder discutir isso com profundidade, é alguém que tenha formação específica. É um livro realmente destinado ao leitor comum, que tem dificuldade para entender o que está na Bíblia, que nem sempre tem a oportunidade de parar para pesquisar literaturas paralelas para entender unidades, geografias, a razão daquelas coisas, da história. E nesse livro isso fica bem resolvido para ele, bem fácil. Entendi.
às vezes uma informação muito detalhada pode até gerar um mal entendido, né? Esse livro também foi feito para isso? Pode Exatamente. desmistificar? Exatamente. Os textos bíblicos, eles têm essa característica mesmo, né? Quanto mais antigo são os textos bíblicos, mais vago ele é. Por exemplo, se você pegar o Novo Testamento inteiro, são fatos narrados de 40 anos no Novo Testamento inteiro. 40 anos narrado no Novo Testamento inteiro. Se você pegar os 7 capítulos iniciais da Bíblia, de Gênesis, tem 1549 anos de história em 7 capítulos. Então, como que a Bíblia vai esclarecer todos os fatos de 1500 anos de histórias e fatos? Então, é difícil mesmo. Então, a Bíblia tem essa característica. À medida que o tempo passa, ela fica mais clara em relação ao passado. O passado é mais texto, menos texto e muita história, mas menos esclarecimento, porque não tem espaço para isso mesmo. Entendi. Nem esse livro traz todo o esclarecimento necessário desse assunto. Necessita realmente muito mais pesquisas. Com certeza. Né? E quais foram os critérios que o senhor usou para selecionar o que deveria constar nessa obra? Eu usei o critério de colocar no livro resumido todas as partes da Bíblia que contém textos, né? Evitando aqueles livros, por exemplo, que tem repetição. Por exemplo, o livro de Crônicas está excluído porque ele resume os 12 livros anteriores. Uhum. As partes dos evangelhos de Mateus, Lucas, João e Marcos, não está na ordem correta, mas são os 4 evangelhos, eles têm muitas partes repetidas. Nesse livro, não tem repetição nos evangelhos. Cada um traz a sua narrativa sem repetição. Além do mais, também excluí do livro os livros de Salmo, Provérbios e Cantares, porque esses livros, os textos, os versículos, eles se assemelham a slogan. Então, cada versículo de Salmo, Provérbios e Cantares tem uma mensagem própria. E por isso também eu coloco que tem que ser lido, é bom que seja lido, é ideal que seja lido na sua essência na Bíblia, por causa dessa característica desse livro. Uhum. Tem uma característica própria em cada versículo. Ele se assemelha muito a slogan. Então, procurei colocar livros que contenham texto e que não sejam repetidos. Que bacana, muito bom. Existe algum personagem que faltou explorar um pouco mais na obra? Eu gostaria de explorar mais, tenho essa pretensão de explorar mais os 7 primeiros capítulos da Bíblia de Gênesis. Exatamente porque eles têm apenas 7 capítulos, mas uma narrativa de história de 1549 anos. Quer dizer, muita história em pouco trecho da Bíblia. É claro que por isso necessita de muitas pesquisas, de bibliografias específicas de história e geografia e até matemática, para entender e conseguir esclarecer um pouco melhor esse capítulo, que certamente 1500 anos não está totalmente elucidado em 7 capítulos da Bíblia. É só comparar com o Novo Testamento, onde 40 anos narra o Novo Testamento inteiro. Seu João, como o senhor vê o papel desse livro frente à fé e à espiritualidade atual? Então, a brevidade do livro, que é uma síntese, ele não reflete a profundidade. Por este motivo, todos os livros da Bíblia, quando surge no texto a Bíblia em 2 horas, ele aparece em negrito e para o leitor saiba aonde aquele assunto está situado na Bíblia. E ele tem a oportunidade de ler na Bíblia, caso ele queira. Então, eu vejo que o leitor comum do livro A Bíblia em 2 horas, ele vai ter mais elementos consistentes de conversar ou discutir o assunto
do que um leitor da Bíblia, um leitor comum da Bíblia. Exatamente porque na Bíblia em 2 horas ele vai ter os elementos de uma forma mais direta e breve para ele. Então é muito mais fácil a pessoa fixar alguma coisa menor do que um texto menor do que um texto grande. É por isso que eu vejo que tem sentido para o leitor comum, para o leitor que já tem informação. Aí é uma discussão que depende já está mais sintetizado, fica mais fácil de compreender. Exatamente, por aí. Bacana. O senhor teve alguma experiência pessoal durante a produção desse trabalho? Pode compartilhar isso? Eu não tive uma experiência pessoal que seja relevante, porque esse trabalho ele foi todo desenvolvido solitariamente, né? Com desenvolvimento solitário. Não teve assim uma participação de pessoas que pudesse compartilhar. Foi solitário mesmo o desenvolvimento do trabalho. Entendi. Bacana. O senhor não teve nenhum anterior a isso? Não tive. Foi mais a fé mesmo, a vontade de ajudar. Isso mesmo. De proliferar o bem. Os princípios cristãos. Os princípios cristãos. Fundamental, assim também, porque há muitos anos observando e ouvindo as pessoas, as respostas dos questionamentos não eram consistentes. Então, isso também acabou me motivando bastante a fazer esse estudo. Porque as pessoas definem os assuntos de uma forma bem diferente uma da outra. Tanto é que a gente tem várias doutrinas, todas seguindo a Bíblia. Ora, se a Bíblia se é um só Deus, e a Bíblia direciona para o mesmo caminho, não tem porquê ter mais de uma doutrina. Se temos mais de uma doutrina, é porque tem mais de um entendimento. Haja visto a questão da Bíblia, na questão do cristianismo, né? A coisa do cristão. Se pegar a religião como um todo, o hinduísmo é uma religião de 3.000 anos antes de Cristo, mas o cristianismo a partir de Cristo. Então, a doutrina católica, que foi a primeira doutrina cristã, já como instituição em Roma, já vem ali de quase 400 anos depois de Cristo. E depois da doutrina católica veio o ortodoxo, mas já foi para 1000 anos depois de Cristo. E aí foi desenvolvendo. A próxima, se não me falha a memória, foi o protestantismo, né, de Martinho Lutero. Sim, Lutero. Ele já foi 1500 anos depois. Quer dizer, e as outras começaram a surgir 1800 anos depois, que são essas que a gente tem hoje aí, 1800, 1800 e pouco, e agora nos últimos 20, 30 anos, dezenas. Isso serve para a gente ver ou entender, né, ou tentar entender, que o entendimento da Bíblia, ele é dinâmico, né? Nem de longe isso significa rejeição às doutrinas. Elas são fundamentais para a sociedade como um todo, porque elas acabam ajudando em muito, né, as pessoas que dependem para conseguir ter uma caminhada adequada na Terra, né, de conduta mesmo, né? Porque às vezes a ausência da doutrina, a pessoa acaba incorrendo em situações como, por exemplo, comportamental, que afeta a saúde, que afeta o estudo, o trabalho, a família e muitas outras coisas que faz parte do nosso dia a dia, mas muitas pessoas fora da doutrina não conseguem fazer essa caminhada. Então a doutrina são sim muito importante. Interessante. E essa experiência, esse aqui é seu primeiro livro, correto? Sim. E essa experiência de escrever um livro, ocupar esse tempo, como é que foi para o senhor? Essa experiência, ela foi uma experiência que surgiu realmente de querer uma resposta breve do entendimento bíblico, né? Então
entendi que eu tinha que fazer um trabalho que pudesse me ajudar, mas que pudesse também ajudar outras pessoas a ter um acesso à informação mais direto, mais breve, mais claro. E foi por isso que eu resolvi fazer esse trabalho aí. Foi agradável? Foi para mim. Está sendo para mim muito satisfatório. Ao mesmo tempo que muita novidade, está sendo também para mim muito agradável, mas acima de tudo um aprendizado muito grande. Porque ao estudar a gente acaba aprendendo e eu quero compartilhar, né, com as pessoas esse aprendizado, esses conhecimentos de uma forma mais fácil. Interessante. E para o futuro, alguma previsão? Ou vai esperar o resultado do livro? Ou tem alguma previsão para o futuro? Continuar escrevendo? Nesse segmento, eu ainda penso em escrever um trabalho, no futuro breve agora, que mostre que as doutrinas não são tão alinhadas com a Bíblia conforme elas mostram que são. Mas nem de longe querendo reprová-las. Eu já falei da importância delas para o contexto social. Mas no sentido de mostrar que elas não são tão alinhadas com a Bíblia como elas dizem ser. Todas criaram os seus dogmas para poder caminhar em cima deles. Entendi. De um ponto de vista seu, né, sobre isso. Sobre as doutrinas, sim, um ponto de vista meu sobre as doutrinas, claro. Não tem um fundamento maior. Eu vou tentar mostrar que não são tão alinhados com a Bíblia quanto diz ser. Mas é um ponto de vista meu, sim, claro que é. Sim. Muito bom. Eu espero que esse livro lhe traga muito benefício, que complete o que está lhe faltando, que seja muito útil para a sua vida. Quero te agradecer por você escolher aqui a Boa Editora. E conte sempre com a gente, viu, João? Um prazer. As considerações. Você quer deixar algumas considerações finais? Então, eu queria pedir às pessoas que lessem com carinho esse livro, porque realmente eu elaborei com muita dedicação, no sentido de trazer uma informação mais breve, mais clara, menos cansativa para as pessoas. E é o que eu espero delas e que espero também que elas fiquem bem satisfeitas com isso, e eu ficarei certamente. Maravilha, maravilha. Grande prazer. Tamo junto. É isso aí, meu amigo. Mais um livro da Boa Editora. Estamos aí abertos. Se você quer escrever um livro, pode contar com a gente aqui. Sempre aquele apoio, aquele carinho costumeiro aqui da nossa editora, ok? Muito obrigado por você estar aí até agora e até o próximo vídeo. Um forte abraço.